E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Pois então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, ao nosso ano letivo, de uma forma diferente, vocês na casa de vocês e eu na minha casa, porque eu não estou na escola, porque eu faço parte do grupo de risco, moro com pessoas que também fazem parte do grupo de risco, então eu preciso seguir bem direitinho o isolamento social, a quarentena, para me prevenir e para prevenir as pessoas que moram comigo, tá bom? Mas nós vamos dar continuidade ao conteúdo da mesma forma e com a mesma qualidade, tá bom? Bom, hoje a gente vai conversar, vocês podem me acompanhar com o livro, tá bom? A partir da página 308, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem do planeta Terra. Vocês já pararam para pensar sobre esse assunto? O que vocês imaginam? O que vocês pensam sobre isso? Pois bem, pesquisas nos mostram, né? Existem evidências, então, que não só o planeta Terra, como os outros planetas do nosso sistema solar, da nossa Via Láctea, surgiram, então, a partir da formação da nossa estrela solar, que quem é? O Sol. Então, a partir da formação do Sol, o Sol gerou, então, fragmentos, restos, né, rochosos, que a gente, então, chama de poeiras, né? Poeira rochosa, misturado com gás. Então, há esse fenômeno dessa formação dessas poeiras juntamente com os gases, né, presentes ali no universo, nós temos então a nebulosa solar. Isso está lá no livro de vocês podem acompanhar, tá bom? Então, a nebulosa solar favoreceu a aglomeração dessas poeiras rochosas vindas então da nossa estrela solar, formando então um aglomerado. E aí esse aglomerado foi então o princípio do surgimento dos planetas. Mas possuíam então há milhões de anos atrás o mesmo tamanho que tem hoje? Não. Esse é outro fenômeno da diferenciação geológica. Com o passar dos milhões de anos, esse aglomerado ele foi então aumentando e dando então aí o que a gente conhece hoje como planeta. Então todos os planetas vieram a partir, né, dessa nebulosa solar, gerando então uma diferenciação geológica, dando o que hoje nós vamos estudar, a diferenciação de camadas do planeta Terra. Ou seja, o que existe dentro, ou melhor, no centro da Terra? Como é que acontece? Então, devido à nebulosa, né, solar, juntamente com os gases e 3 metais muito importantes, são eles níquel, ferro e alumínio. Formaram então o nosso planeta Terra, ok? E causou então o que a gente fala de diferenciação geológica, ou seja, houve então a formação de camadas, tudo bem? E essas camadas a gente dá o nome de crosta, manto externo, manto interno e núcleo. Essa então é a formação das camadas do nosso planeta. Mas a gente pode dizer que são as 3 principais camadas. Lá no livro vocês vão ver também que é a crosta, o manto e o núcleo, tá? Só que tanto a crosta, quanto o manto, quanto o núcleo, ele se divide aí em mais novas camadas que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Mas por enquanto é isso que vocês precisam saber. Vocês precisam saber, então, que a origem dos planetas veio a partir da nebulosa solar, beleza? E que, com o passar dos milhões de anos, nós tivemos, então, a diferenciação geológica, tudo bem? E permitiu, então, a gente chegar nessas 3 camadas do nosso planeta Terra, que é a crosta, o manto e o núcleo, tudo bem? Agora a gente vai conhecer
especificamente o que é e o que tem nessas 3 camadas, tudo bem? Vamos lá, então. Na crosta, a gente vai ter aí, então, a camada mais fininha do nosso planeta, que é onde a gente está, que é aquela camada mais fininha externa. Essa camada tem aproximadamente aí de 20 a 70 quilômetros. Ela é a mais curtinha, tá bom? E aí é nela que então a gente tem a crosta continental e a crosta oceânica. O que seria então essa crosta continental? A crosta continental seria onde estão os continentes. Vocês lembram quais são os continentes? Aula aí de geografia. Vamos lá? A gente tem então o continente americano, o continente europeu, o continente asiático, beleza? Então, essa é a crosta continental, é a crosta onde a gente tem a formação de rochas, tá bom? E a crosta oceânica. O que seria a crosta oceânica? Tarará, os nossos mares, beleza? Então, a gente tem aí o Pacífico, o Atlântico, tudo bem? Então, a crosta é dividida em duas, a oceânica e a continental, tudo bem? E aí, a gente pode perceber que a crosta oceânica, ela varia aí de 5 a 10 quilômetros, tá bom? De espessura, tudo bem? E a porção rochosa, né, da parte da crosta continental, ela tem aí, então, de 20 a 70 quilômetros de espessura, tudo bem? Foi? Podemos prosseguir? Então, ó, aqui tá aqui, ó. Essa é a crosta mais fininha do nosso planeta. Esse aqui é o nosso planeta Terra dividido ao meio, tudo bem? E aí, depois disso, nós temos o manto, que é o manto externo e o manto interno. O que seria o manto? O manto seria aquela parte quando há a erupção dos vulcões, que é aquela larva, aquela manta que sai de uma forma quente, né? E ela tem aí uma consistência pastosa, tudo bem? Então, no manto a gente vai encontrar uma consistência sólida, uma consistência também pastosa, tudo bem? E aí, por isso que a gente divide o manto em dois. Por quê? No manto externo, que é o manto que está mais próximo da crosta, a gente vai ter aí as placas tectônicas, tudo bem? E aí ele tem uma consistência mais sólida, é uma rocha que tem consistência mais sólida. E aí essas placas tectônicas que são responsáveis então pela sustentação do nosso continente e dos nossos oceanos, tudo bem? E lembra, já ouviram falar dos terremotos? Então, acontecem exatamente por conta das placas tectônicas, porque elas estão sempre em movimento. E aí, dependendo desse movimento, se as placas se chocam, há então a formação do terremoto, do famoso terremoto, tá bom? Então, é nesse manto externo que se encontram, então, as placas tectônicas, tudo bem? E aí, no manto interno, que é a parte que está mais próxima ao núcleo, é onde nós temos, então, uma rocha, né, mais pastosa devido à alta temperatura. Por quê? Porque a temperatura tende a aumentar conforme a aproximação com o núcleo, beleza? E aí, então, isso faz com que o manto interno seja mais pastoso do que o manto externo, tudo bem? E a temperatura, como eu já disse, ela vai aumentando. Então, a temperatura é bem alta no manto interno, tudo bem? Foi até aí?